Olá, investidores! Aqui é o Doutor Dividendo e no vídeo de hoje vamos falar do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que, na minha opinião, é um dos principais, se não o principal livro de finanças de todos os tempos. E hoje vamos focar, no primeiro vídeo, que são as 5 leis do ouro. Vem comigo! Bem-vindo ao canal do Doutor Dividendo, o seu professor em renda passiva com ações. Dê seu like e siga o nosso canal. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês por que eu li esse livro. Eu já tinha comentado nos primeiros vídeos do canal que eu conheci uma pessoa, que se tornou amigo meu numa viagem, alguns anos atrás, e ele gostou muito de mim e na ocasião da despedida, no aeroporto, ele comprou esse livro e falou: olha, leia esse livro, gostei muito de você, vai te fazer uma pessoa mais próspera, né? Apesar de ele ser um empresário muito bem sucedido, né? E ter uma empresa que estava rentabilizando muito, ele falava que aplicava os ensinamentos do livro até aquele momento, né, até hoje. Então eu acabei lendo, eu posso dizer que dá certo, né, você acaba aumentando seu patrimônio. E lógico, depois eu potencializei essa estratégia, né, depois que eu conheci também o método do Luiz Barsi. Então são estratégias complementares. Eu também tive uma oportunidade anterior de falar sobre esse livro, quando eu fui voluntário de uma empresa que eu trabalhei anteriormente. E essa empresa solicitava, né, estimulava os funcionários a fazer alguns serviços comunitários, né, hospitais, creches, né, e nessa ocasião nós somos numa comunidade ali da região de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, onde teve serviços médicos e algumas palestras, né, sobre finanças pessoais, higiene, e eu acabei pedindo, né, para falar sobre o livro, né, que eu tinha acabado de ler. Então eu acabei sendo, acho que, o último palestrante ali no dia. E assim, tinha mais ou menos 100 pessoas ali, assim, era bem perto do horário do almoço, então no início ele estava meio frustrante, porque estava todo mundo ali de olho no almoço, né, nem ouvindo direito do que eu estava falando, né. E para minha surpresa, depois que o pessoal foi para o almoço, ficaram uns 4, 5 pessoas para falar comigo, que realmente se interessaram, né, alguns até eram jovens, tal, e eu fiquei bastante empolgado, né, acabei falando um pouco mais sobre o livro. Então eles deixaram aí um pouquinho da hora do almoço deles, né, almoçaram mais tarde. Eu fiquei muito feliz, né? E assim, eu nunca mais vi eles, eu não sei como estão, mas eu tenho certeza de uma coisa: eles estão bem melhores do que hoje, né? Principalmente se eles leram um livro, né? Acompanharam e seguiram a filosofia. O autor desse livro é o George Clason, né? Nos Estados Unidos, e foi escrito aí mais ou menos nos anos 50, né? E é sobre o homem mais rico da Babilônia, que ele oferece, né, não oferece soluções rápidas, mas os métodos que ele se propõe a fazer é de como você pagar suas dívidas e gerar renda e construção de riqueza. E são aplicáveis até hoje, né, pois eram estratégias utilizadas na Babilônia há mais de 5 mil anos. Então não é um livro para pessoas que fogem do trabalho, ou seja, que quer ficar rico sem trabalhar. Ao contrário, você tem que trabalhar para fazer, construir sua riqueza, né? E que o resultado desse investimento ele não é imediato, né? Então não tem mágica, é trabalho, né? E como diz o Barsi, Luiz Barsi, disciplina e paciência. É uma história verídica, né? Que nós estamos falando aqui, descoberta por arqueólogos. Então é da Nottingham University, lá de Londres. Então, inclusive, tem uma carta que está lá no site da universidade do professor Alfred para o professor que era arqueólogo Franklin, né, que estava no Iraque. E ele fala assim, ó, se em suas futuras escavações nas ruínas da Babilônia encontraram um fantasma de um antigo habitante, um velho negociante de camelo chamado Dabazir, faça-me um favor. Diga-lhe que ele andou gravando nessas tabuinhas de argila, né? Era tudo gravado de argila, não tinha papel ainda, né? Que é escrita cuneiforme lá da Babilônia. Há tanto tempo, né? Rendeu os votos de gratidão de um casal de professores universitários aqui na Inglaterra. Eles falaram, né, no decorrer dessa carta, né, que eles vinham há anos sendo espantosamente humilhados por um grupo de velhas dívidas, né, e não tinha um cara de encarar os seus credores, né, que era ali o dono da granja, o dono do mercado, sabe, da padaria. Então, ali no comecei falando, né, que eu fui na comunidade, né, então você pode pensar, poxa, então a pessoa que ela é humilde, ela não tem é, educação financeira. Não, estamos falando de professores universitários também. Então, essa parte financeira é uma falta que toda a população tem, né? Eu também conheço de amigos perto da família, né, de uma pessoa que era muito influente, vice-presidente de uma empresa,
morava de aluguel numa mansão com 5 empregadas, 5 salas, né? E de um dia para o outro perdeu o emprego, né? E se viu lá somente com um carro usado. Não tinha dinheiro, né? Viajava todo ano para a Europa, de primeira classe com a família. Então, o que eu quero dizer, não importa o quanto você ganha, não importa o quanto você poupa. Isso que vai te fazer você ter uma liberdade financeira ou um complemento para a sua aposentadoria. Então, voltando a falar do livro, né, nós estamos na Babilônia, de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, né, 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás pelo menos, e a Babilônia, o Império Babilônico ali ficava ali. Então, Jerusalém, Tiro, Damasco, ali uma parte da Arábia, né? Então uma região grande ali, né? Ficava ali bem na divisa ali da África. E os babilônios eram financistas e negociantes brilhantes. Eles foram os inventores do dinheiro, como meio de troca, né? Das notas promissórias, do título de propriedade, de imóvel, né? Então, olha só, eles fizeram toda uma sistemática financeira que funciona até hoje. Então, quem é melhor para nos ensinar, né? Senão os babilônios, né? E como que funcionava antes, né? Eles guardavam dinheiro numa bolsa que ficava na cintura, né? No cinto. Então, quanto maior o tilintar dessa bolsa, mais rico a pessoa mostrava ser para os outros. E, lógico, né, ninguém roubava lá porque existiam leis rígidas, né? Se a pessoa, né, era ladrão, era presa, né? Até morta. Não tinham bancos, né? Quem tinha era a figura do emprestador do dinheiro. Você ia lá, deixava, né, ou pedia emprestado, ou deixava com ele, e daí que surgiu os conceitos de juros, né? Porque você deixava lá, por exemplo, 10 moedas e ele te jurava que daqui a 5 anos ia te devolver 15. Né? Então ele falava, eu juro que eu vou devolver. Então era aquele negócio de confiança, né? Então era uma civilização que era na base da confiança e que funcionou por um bom tempo, né? E o livro começa com a história, né, do homem que desejava o ouro, que era Banzir, o artesão de carruagens que estava meio para baixo e estava falando com o Cobb, o músico, que era um amigo dele de longa data. E o Cobb perguntou, poxa, por que você está tão triste? O que está acontecendo? Ele falou, pô, estou sem vontade de trabalhar, mas como você, o Banzir, o maior construtor de carruagens do Império, né? Os reis, os nobres vêm pedir para você fazer as carruagens. Ele falou, mas eu estou sem dinheiro. Poxa vida. Mas, inclusive minha mulher queria que eu comprasse algo para ela e eu não tenho dinheiro. Mas poxa, né? Ele falou, poxa, eu também, né? Como músico, eu não tenho também dinheiro. O que nós vamos fazer, né? Daí eles viram a distância, né? O Arcade, que era na época o homem mais rico da Babilônia, né? Teve diversos homens, né? Cada época teve um. E eles foram perguntar, né? Porque era amigo deles de infância, né? E eles falaram: Arcade, você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia. Contudo, uma vez nós somos iguais. Tivemos o mesmo professor, brincávamos juntos. Mas você não tinha destaque nem nos estudos, nem nas brincadeiras. Diga-nos como podemos nos tornar ricos. E ele conta a história dele, né, encerrando com um conselho. E o conselho, qual que era? Né? Ele falou: meu conselho é para que vocês, né, usem a sabedoria e digam a si mesmos: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Ou seja, né, hoje nós recebemos o nosso salário, nós pagamos a conta de luz, pagamos a internet, pagamos a farmácia, pagamos o mercado e nós nunca nos pagamos. Então reserve pelo menos 10% de tudo que recebe e economize. Pague primeiro para você. Faça todas as despesas necessárias, mas poupe primeiro esse valor que será seu. Ou seja, nós devemos ficar com uma parte do nosso dinheiro. Nós nunca paramos para pensar isso, né? E lógico, ele contou a história dele, que ele tinha começado como um escriba, né? Aquele que fazia escritas. Na época, como comentei ali, não tinha um papel, eles tinham que usar uma tabuinha de argila, né? E o Arcade, né, ele estava lá trabalhando e ele caiu na graça do Algamish, um advogado da época prestigioso, que era um dos homens mais ricos da Babilônia, e ele foi lá pedir, né, para o Arcade, queria algumas determinadas leis, né, e precisava de 24 horas, né, e o Arcade foi lá, né, e trabalhou, ele deu até um dinheiro a mais para o Arcade, e o Arcade, pô, obrigado, né, mas o senhor é tão importante, eu queria saber como o senhor fez para ficar rico, podia me dizer? E o Algamish falou o seguinte, falou, olha, um dos conceitos aí que eu vou te passar, né, que uma bolsa gorda, como eu tenho aqui agora, que você está vendo, logo fica vazia se não houver um constante fluxo de moedas, ou seja, né, a moeda sai, mas tem que voltar. Então, a cada 10 moedas de cobre que você receber, guarde uma com você, ou seja, o conceito de 10%. Faça isso por um ano que depois voltarei para conversarmos. E ele volta, né? Ele falou, poxa, e aí, Arcade, como que foi aí? Conseguiu fazer o método? Falou, eu fiz.
Foi muito bom, consegui um dinheiro até que interessante. Mas e aí, cadê o dinheiro? Eu falei, poxa, eu perdi. Mas perdeu como? Teve uns amigos que foram fazer negócios lá com os fenícios, né? E eles compraram joias, né? E quando trouxeram, descobriram que as joias eram falsas. Mas eles eram especialistas em joias? Perguntou o Gamish. Não, não, não eram. Então esse é o segundo conselho que eu te dou. Só faça negócio com quem entende. Então essas foram as leis de ouro, né, que o Algamish foi passando para o arcade. Então a primeira lei de ouro qual que é? O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. Ou seja, guarde 10% do que você ganha e pague-se primeiro. Segunda lei de ouro, o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como flocos no algodão no campo. Então guardou, depois você investe. Né? Terceira lei de ouro, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. Então, ele fez o quê? Foi investir com amigos que não conhecia do negócio de joias. Então ele acabou sendo prejudicado. Então tem que saber com quem você pede conselho. Quarta lei de ouro. O ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Então, se você quer investir em alguma coisa, saiba o que você está fazendo, aprenda. Não saia seguindo dicas. E a quinta lei do ouro também. O ouro escapa do homem que força ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. É aquele jeito da pessoa querer multiplicar o dinheiro em pouco tempo, né? Esquemas de pirâmide, criptos, coisas que aparecem do nada, que daqui a pouco somem, né? Então tem que saber, se você quer investir em fundo imobiliário, investe, mas conheça o que está fazendo. Né? Você sabe que vai demorar, legal. A empresa é boa. Tudo que você for investir, você tem que saber o que está acontecendo, porque senão você vai ter um problema. Então, o ouro vai fugir de você, tá bom? E aqui eu vou deixar para vocês o checklist, né, com os principais ensinamentos. Então, primeira coisa, faça agora, coloque esses ensinamentos na prática. Reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias. E, se possível, né, leia o livro. Reserve 10% de tudo que você ganha. Caiu o salário, reserva. Ponto. Pague-se primeiro. Se tem dívidas, use 20% para quitá-las e guarde 10%. Isso foi a estratégia que o casal de professores lá no começo do vídeo fez. Pagou 20% de dívidas e ainda investia ao mesmo tempo. Eles passaram a viver com 70%. Isso é possível. Consiga a melhor rentabilidade possível. Faça uma reserva de emergência com cerca de 6 meses e estude como investir em ações, né? O jeito Barça de investir, use a plataforma GF, acompanhe o nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, e faça uma carteira previdenciária com boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos. Né? Então pode contar com a gente nesse caso. Né? E não percam a parte 2. Vai ter um vídeo então sobre o homem mais rico da Babilônia, focado então nas 7 soluções para a falta de dinheiro. Legal, pessoal? O presente exclusivo continua aí, 30% de desconto na plataforma GF+, a única plataforma do mundo que está aderente ao jeito Barsi de investir. Então 30% de desconto, garantia, o link está na descrição do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, comente, dá o joinha, clica no sininho e nos siga lá no Instagram. Bacana, pessoal? Então, bons proventos a todos aí, até a próxima.